TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta sexta-feira, dia 7 de outubro. Hoje daremos destaque mais uma vez às eleições aqui na cidade de Petrópolis. Inclusive, vamos conversar com um dos candidatos que foram eleitos para deputado estadual. Vamos saber das propostas e, quem sabe, os serviços que vão ser realizados aqui para a cidade imperial. Além disso, o Ministério da Educação prorrogou até o dia 14 de outubro o prazo para a comprovação da documentação nas instituições de ensino. A medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União. Por meio da campanha Você no Azul, brasileiros com débitos na Caixa Econômica Federal vão poder quitar as dívidas e com desconto. A Câmara Municipal de Petrópolis realizou uma denúncia de um prédio alugado pela Prefeitura de Petrópolis em que está inabitável. Mofo e alagamento são alguns dos problemas nos apartamentos. Notícia, informação, se preocupando com a integridade das pessoas. Eu sou Richard Stutzenburg e esse é o Correio Petropolitano Debate. Uma boa tarde para você. Foi publicado na última quinta-feira um decreto que moderniza a política nacional de proteção e defesa civil com o aperfeiçoamento da legislação de transferências e obrigatórias de recursos da União para apoio, para complementar, os estados e os municípios nas ações de prevenção em áreas de risco, respostas e recuperação em locais atingidos por desastres naturais. As mudanças trarão mais segurança jurídica e vão garantir maior celeridade na liberação de recursos para estados e municípios. A elaboração do decreto contou com a participação dos órgãos do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, SINDIPEC, e passou por consulta pública na plataforma Participa Mais Brasil. O decreto aperfeiçoa a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, melhorando a sua base legal e investindo em avanços tecnológicos, melhoria de processos e procedimentos para melhor atender a população, destacou a diretora do Departamento de Articulação e Gestão da Defesa Civil Nacional, Karine Lopes. O novo decreto representa avanço na política pública e ganho de eficiência no atendimento aos entes federativos e à população, tornando a sociedade mais preparada para o enfrentamento de situações adversas que podem resultar em desastres no país. A Lei número 12.340 de 2010 passou por atualizações para suprir lacunas e corrigir imperfeições que vinham de uma legislação desatualizada. As principais mudanças dispõem sobre as transferências de recursos da União para ações de defesa civil. Olha, veja só, viu? Petropolitanos e turistas que forem prestigiar o Bunkassai, a festa japonesa, terão uma oportunidade para mais uma vez atualizar o ciclo vacinal, contra a Covid-19. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, vai montar uma tenda no espaço no próximo dia 15 de outubro. O evento será realizado ali no Palácio de Cristal. Todos os grupos poderão ser imunizados, desde as crianças de 3 a 4 anos e também, além dos idosos e adultos, enfim. Além disso, os imunossuprimidos. Oportunidade, então, para atualizar a sua caderneta de vacinação contra a Covid-19 aqui no município, mesmo que você também não seja, viu? Então, qualquer coisa, traz a sua caderneta de vacinação e mantenha a vacinação em dia. E que tal você regularizar as dívidas? A gente está chegando aí ao fim do ano, é uma boa oportunidade, não? A Caixa Econômica Federal anunciou, então, na última quinta-feira, que quem quiser quitar as dívidas e ficar em dia vai poder realizar, então, essa quitação. E vai ser por meio da campanha Ficar Conta no Azul, que tem o objetivo de dar um desconto aí de até 90% no saldo total do débito para os clientes vinculados à Caixa Econômica Federal. A campanha Você no Azul de 2022
pode ser validada pelos canais digitais da Caixa, onde cerca de 70% das propostas já estão habilitadas para efetivação. Ainda é possível validar as propostas nas lotéricas Caixa e no caminhão Você no Azul, que estará em várias cidades do país. Nessa rodada, ele vai estar em Guarapari, no Espírito Santo, de 10 a 14 de outubro, em Uberaba, Minas Gerais, do dia 17 ao dia 21 de outubro e de 24 de outubro a 1º de novembro. A ação itinerante também estará em Goianésia, Goiás e em Vitória da Conquista, na Bahia. Segundo a presidente da Caixa, Daniela Marques, a expectativa é de que sejam renegociados até R$1 bilhão em dívidas em atraso. Ela explica que com a campanha, o banco quer ajudar o brasileiro a recomeçar e a empreender, sem dívidas e com fôlego financeiro. Somos a Caixa, enquanto banco social, enquanto banco de todos os brasileiros, temos 148 milhões de clientes, mais de 900 bilhões de reais em carteira de crédito e temos buscado aprofundar cada vez mais a nossa atuação para que o brasileiro tenha o seu nome limpo e principalmente se insira nos mercados. Essa é uma campanha importante que ajuda no recomeço. As pessoas às vezes têm dificuldades. Hoje estamos atravessando um período virtuoso, estamos com a maior população ocupada da história, estamos vivendo um boom de empreendedorismo. A campanha Você no Azul 2022 contempla contratos de 4 milhões de clientes, pessoa física, e 396 mil pessoas jurídicas. Mais de 80% podem liquidar seus débitos. Segundo a Caixa, os contratos negociados serão retirados dos cadastros restritivos de crédito em até 5 dias úteis após a efetivação do acordo por meio do pagamento do boleto. A campanha Você no Azul 2022 está em vigor em todo o território nacional até 29 de dezembro. Para mais informações e acessar as propostas, acesse pelo site www.caixa.gov.br/Você no Azul ou ainda pelos telefones 4004-0104 para quem estiver nas capitais ou no WhatsApp Caixa, que é o 0800 104 0104 para as demais localidades. Tá aí, viu? Para você que quiser fazer a quitação de seu débito aí, entrar 2023, a gente já está chegando aí, né, praticamente no fim do ano, estamos quase na metade ali já de outubro, o ano vai passando rápido, então quem sabe a oportunidade para você entrar em 2023 com o seu nome limpo e sem débitos. Olha, o governo do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado das Cidades, homologou, né, no último dia 26 de setembro, o processo de contratação do consórcio responsável pela elaboração do projeto executivo e execução das obras MOVE, que é o projeto Mobilidade Urbana Verde e Integrada em São Gonçalo. Os trâmites formais para início dos trabalhos nos canteiros entram na reta final. Orçado em pouco mais de 262 milhões de reais, o MOVE é o maior investimento em infraestrutura, mobilidade e urbanismo dos últimos anos em São Gonçalo e faz parte do programa Pacto RJ. O MOVE São Gonçalo foi elaborado para priorizar e modernizar o transporte público coletivo e estimular o uso de bicicletas. O projeto prevê a criação de um novo corredor viário com pistas de BRS e ciclovia ligando o bairro de Neves a Guaxindiba, em um trecho de pouco mais de 13 quilômetros do município, passando por bairros como Centro e Alcântara. Serão 31 estações ao longo do trajeto, beneficiando 120 mil passageiros por dia. A cidade ainda receberá uma série de intervenções urbanísticas, sendo criadas praças, áreas de convívio e a adequação dos espaços públicos, além de calçadas que garantirão a valorização do solo urbano e deixarão a cidade mais bonita e organizada para atrair futuros investidores. A previsão de conclusão dos trabalhos é de 1 ano após a ordem de início das obras. Após denúncias fiscais do PROCON, ao PROCON, né, o órgão multou a Enel por não disponibilizar banheiro para os consumidores aqui em Petrópolis. A ação aconteceu na última quarta-feira na loja da concessionária de energia, que fica localizada aqui no centro da cidade. A Enel já havia sido notificada sobre o mesmo problema em abril deste ano. Como não tomou nenhuma medida, foi multada. E é claro que agora a gente espera que a Enel tome, então, né, essas medidas. O banheiro lá na localidade tem um aviso de que está interditado. No entanto, né, nenhum trabalho foi feito. É claro que a gente vai cobrar isso aqui.
e trazer para você essas atualizações assim que possível. Infelizmente, precisa um órgão fiscalizador ir lá para fazer a multa, né, para aplicar essa multa e, quem sabe, assim, a concessionária, então, disponibilizar o banheiro ali para os clientes. O Ministério da Educação prorrogou o prazo para os candidatos aprovados na lista de espera do ProUni comprovarem as documentações nas instituições de ensino onde foram aprovados. O Ministério da Educação, MEC, prorrogou para o dia 14 de outubro o prazo de comprovação das informações apresentadas na inscrição para a lista de espera do programa Universidade para Todos, o ProUni. A mudança consta do edital número 103, publicado no Diário Oficial da União de hoje. Segundo o MEC, a prorrogação tem por objetivo garantir o máximo de tempo hábil aos participantes para que possam comprovar as informações prestadas no momento da inscrição junto às instituições de ensino para as quais se inscreveram. A consulta ao resultado da lista de espera deve ser feita por meio do portal Acesso Único. De acordo com o MEC, a lista de espera é a última etapa do ProUni. O programa Universidade para Todos oferta bolsas de estudos integrais, né, ou seja, 100% do valor da mensalidade do curso, parciais e também com 50%. E aí são em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas. O público-alvo do programa são os estudantes sem diploma de nível superior, além de professores de escolas públicas que passam a poder concorrer às bolsas, mesmo já tendo alguma graduação. Então, para você que vai realizar aí, né, precisa comprovar esses documentos, fique atento a esse prazo, porque ele foi prorrogado até o dia 7, e, claro, né, até o dia 14, ele se encerraria ele se encerraria hoje, sexta-feira, então vai até a próxima sexta-feira. Para você que tem que levar essas documentações, não perca esse prazo. Vale lembrar que essa documentação ela não precisa ser entregue necessariamente na sede dessa instituição. Pode ser feito também de maneira online, mas deve ficar atento aí para não perder a oportunidade, viu? Veja só, nós recebemos uma denúncia em relação a um prédio alugado pela Prefeitura de Petrópolis na rua Pernambuco, no Quitandinha. A construção, que tem 14 apartamentos, tem infiltrações por todos os lados, mofo, problemas no telhado e até na rede interna de esgoto, que inclusive vaza pelos ralos dos corredores. São 10 famílias que vivem lá na localidade, com um total de 33 pessoas, incluindo crianças e idosos. O pagamento do aluguel é de R$1.000 por mês. A gente está mostrando para você essas imagens porque a gente fica sem palavras para descrever o cenário em que essas famílias estão vivendo atualmente. São pessoas trabalhadoras que levantam, soam para poder ter o seu dinheiro no fim do mês, que perderam eventualmente as suas casas por conta da tragédia, e é feito esse tipo de situação com esse tipo de pessoa. Imagina você na sua casa vivendo desse jeito. Como que seria triste? E aí eu me pergunto como que a prefeitura consegue alugar um espaço como esse e simplesmente colocar essas pessoas lá. Essas pessoas não merecem dignidade? Por que fazer isso com esse tipo de população? O que essas pessoas fizeram para que a prefeitura colocasse essas pessoas numa residência como essa? E também, é claro, a responsabilidade da pessoa que alugou e alugar uma casa num estado como esse. Alugar um espaço em que não tem condições mínimas ali adequadas sanitárias para você viver tranquilamente. Quando chove, alaga. Eu queria saber se a pessoa que alugou e se o prefeito, por exemplo, morariam nesse apartamento. Será que eles teriam coragem de morar nesse apartamento? Eu queria fazer essa ressalva aqui, porque muitas das vezes fala, poxa, mas a imprensa só bate, a imprensa é sempre contra, só mostra os lados negativos, mas parece que pede. Como que uma família vai morar num local desse? Não ocorreu pelo menos uma vistoria técnica no local
para ver se há ou não essa dificuldade. Se fosse a família do prefeito, se fosse a família de algum secretário, se fosse a família do secretário de assistência social, ele moraria lá? Eu duvido muito que moraria. Por que colocar essas pessoas ali? Além da falta de preocupação com as pessoas, né? A gente sabe que muitas obras ainda precisam ser feitas na cidade. Você ainda humilha as pessoas dessa forma. É muito triste ter que noticiar isso aqui no Correio Petropolitano Debate, mas quando a gente precisa cobrar, a gente cobra, e quando a gente precisa elogiar, a gente elogia. E hoje, infelizmente, a gente precisa cobrar, e precisa cobrar ações emergenciais, até porque em um dos relatos da família, eles comentam que seria mais seguro, veja só, voltar para as casas aonde moravam em áreas de risco do que viver nesse tipo de situação, nesse apartamento. São crianças que vivem ao lado do esgoto, que podem pegar alguma doença, se contaminar. Idosos, a mesma coisa. A prefeitura precisa ter mais responsabilidade. Infelizmente, a gente sabe que o jornalismo, em muitos dos casos, ele precisa ser transparente e não trazer um viés de opinião. Mas nesses casos, devemos sim trazer esse lado e, junto da população, cobrar isso, porque é inaceitável uma ação como essa. Infelizmente, a gente mais uma vez precisa aqui cobrar da prefeitura. E claro, que você que está em casa, petropolitano, que trabalha, que levanta todo dia, se tiver uma denúncia, manda para a gente. Envia para o nosso WhatsApp, envia para o e-mail, envia pelas nossas redes sociais. A TV Correio da Manhã sempre está aqui à disposição para dar atenção a você que está em casa, porque a gente sabe que, infelizmente, muitas coisas ainda acontecem aqui na cidade, e esse foi um dos exemplos. Essa denúncia ela foi, inclusive, encaminhada para a Câmara Municipal de Petrópolis. E claro que nós vamos cobrar dos órgãos responsáveis para que essa família não fique desse jeito. Vamos mudar de assunto, até porque eu quero dar um outro alerta para você que está nos acompanhando, viu? É de um caso distante, não ocorreu aqui no estado do Rio, mas muito preocupante. A Secretaria de Saúde do Pará notificou o Ministério da Saúde por conta da suspeita de um menino ter contraído o vírus da paralisia infantil. E por que eu trago esse relato? A gente sabe que, ao decorrer dos anos, o Brasil não tem conseguido bater a meta de imunização do público-alvo contra a poliomielite, que é, inclusive, a doença, a vacina contra a paralisia infantil. O Brasil, há muitos anos, não vem conseguindo combater, na verdade, fazer a cobertura ideal, que é de 95% para a poliomielite. Em Petrópolis, a média até é maior do que a média nacional, mas ainda é insuficiente em relação ao que é o suficiente, os 95%. Então, para você que está em casa, que tem um filho, que tem uma filha, que tem algum sobrinho, leve essa criança ao posto de vacinação. As vacinas estão ali, são para ser aplicadas. É para, mais uma vez, a gente ressaltar aqui, combater vírus, fazer com que a pessoa se fortaleça, não pegue o vírus, não contraia o vírus. Será que a população também não consegue enxergar isso? Em 2019, o Brasil perdeu a certificação contra o sarampo. E, mais uma vez, agora, o Ministério da Saúde é notificado em relação à paralisia infantil. Será que o Brasil vai ter que perder a certificação também contra a poliomielite? É uma vacina, já está pronta, já aplicada. Basta ir até o posto de saúde. Dependendo da idade, é em gotinha. Vamos ser responsáveis. Então, deixo esse recado aqui para você, petropolitano, procurar um posto de saúde próximo à sua residência e atualizar a caderneta de vacinação do seu filho, do seu sobrinho e a sua também, você, pai responsável,
que tem que manter ali a sua caderneta em dia também, tá? Agora, a gente vai fazer um breve intervalo, a gente vai voltar daqui a pouco para conversar então com o atual vereador Yuri Moura, que foi eleito para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro como deputado estadual. E a gente vai conversar com ele para entender um pouco melhor de quais são as suas propostas, inclusive voltadas para a cidade de Petrópolis. Até porque foi o único deputado estadual da cidade que foi eleito com um pouquinho mais de 25 mil votos. A gente volta daqui a pouco para trazer então mais um pouco sobre essa questão da Alerj, entender como que vai funcionar esse mandato, quais são as expectativas do Yuri Moura. Mas antes disso eu só quero trazer para você aqui que você pode mandar a sua denúncia, mandar a sua reclamação para o nosso programa, para os programas aqui da TV Correio da Manhã. Siga o nosso YouTube, TVC16, também nosso site tvc16.com, o nosso Facebook, TV Correio da Manhã, assim também o nosso Instagram. No YouTube, além de você acompanhar a programação ao vivo, você consegue ainda rever algum programa que você perdeu ou que não deu tempo, estava ocupado, viu? Então não deixe de seguir as nossas reportagens em todas as plataformas. Lembrando que nós temos também o Correio Petropolitano, viu? Já nas bancas, inclusive todo o debate que é trazido aqui, todo o tema que é trazido aqui no Correio Petropolitano Debate, você consegue acompanhar também no jornal Correio Petropolitano, que fica próximo a uma banca perto de você. A gente volta daqui a pouco para conversar com o Yuri Moura e eu espero você, é claro. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano de volta aqui nesta terça-feira. A gente vai conversar então com o Yuri Moura, que foi eleito deputado estadual aqui na cidade não, né, no estado, e contou aí com mais de 25 mil votos. Yuri, primeiramente, obrigado por participar aqui do nosso programa e queria que você falasse primeiro, durante esse fim desse trajeto, né, 2 meses aí, você pretende realizar mais alguma coisa como vereador? Olha, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e também dizer muito obrigado ao povo petropolitano e a todo o povo das cidades do interior que me elegeu, especialmente aqui na nossa cidade como o deputado estadual mais votado. É muita honra, num ano tão difícil para a gente, poder ter o reconhecimento de trabalho que fiz na Câmara Municipal e que agora nos projeta para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Petrópolis agora tem um deputado estadual. Eu vou batalhar muito para reconstruir a nossa cidade, para investir em prevenção e para revolucionar a política de moradia em nossa cidade. Claro, sem esquecer da educação, sem esquecer da cultura, sem esquecer da saúde, sem esquecer do transporte. Mas a prioridade é fazer com que a nossa cidade seja um lugar mais seguro de morar e que a gente não perca mais os nossos familiares e amigos, como perdemos nesse ano na tragédia. Então, muito obrigado. Vou continuar honrando o voto de confiança de cada um e cada uma. Agora, é importante dizer que eu só assumo, enquanto deputado estadual, em fevereiro. Então, ainda tenho outubro, novembro, dezembro e janeiro, 4 meses de muito trabalho na Câmara Municipal. O que eu fiz foi montar um gabinete de transição com as pessoas que fazem parte tanto do meu mandato na Câmara Municipal, como outras pessoas que também vão compor junto destas o mandato na Alerj, para a gente poder pensar quais são os projetos prioritários que eu já
aprovei aqui em Petrópolis e, por exemplo, precisam de regulamentação do prefeito para poder articular isso? Quais são os projetos que não foram aprovados e que eu preciso aprovar até antes do recesso? Quais são as pautas que eu preciso avançar que talvez por algum motivo esse ano eu não consegui avançar muito? Então a gente está fazendo um grande diagnóstico para poder entregar aquilo que a gente se comprometeu enquanto mandato municipal. E aí também fazer um grande planejamento dentro do que a gente já pensa para levar até a LERJ. Não vai ser um momento fácil, a gente percebe aí que o Estado do Rio de Janeiro passa por uma dificuldade muito grande. A Assembleia teve muitas mudanças, 45% dos deputados estaduais são de renovação, então a gente tem muitas pautas, muitas causas, muitas representatividades que não existiam, como é o nosso caso do interior do estado, como é o nosso caso de Petrópolis. Então estou muito confiante, mesmo sabendo que o desafio não vai ser fácil. E aí eu quero manter, obviamente, um mandato muito atuante aqui na nossa cidade e em toda a região serrana, Areal, Paraíba do Sul, Teresópolis, Friburgo, Levi Gasparian, são as cidades aí, Magé, que eu tenho mais base política e também, obviamente, expandir isso para todo o interior. Eu me comprometi e assim vou cumprir que a gente vai ter gabinetes populares. Então, não só aqui em Petrópolis, mas em outras cidades. Vou fazer parcerias com associações de moradores, movimentos sociais, movimento sindical, para ter uma representatividade, uma espécie de um referencial do meu mandato na LERJ nessas cidades. E aí como que vai funcionar, por exemplo, eu achei interessante esse ponto, essas pessoas elas podem articular com esse seu representante e aí trazem essas demandas, no caso, para você como deputado, é isso? Exatamente. Eu já construo aqui na Câmara Municipal um mandato popular nessa ideia de manter uma relação com os movimentos sociais, com as associações de moradores, com as pessoas que estão nos territórios para que isso funcione. E também por diversas pautas, né? Eu tenho uma relação com os rodoviários, tenho uma relação com os profissionais de educação, tenho uma relação hoje com as mães dos autistas. Então são movimentos que eu quero manter bem articulado para que a gente possa trabalhar. Quando eu digo os gabinetes populares, qual é a ideia? Vou dar um exemplo aqui. Eu, lá em Areal, tenho uma relação muito forte com movimentos progressistas, com movimentos de professores, tenho uma relação boa com gente da cultura lá. Eu vou sentar com eles e vou conversar. Existe aqui alguma associação de moradores, existe aqui algum movimento social que tenha uma sede na qual a gente pode usar como um lugar de encontro do mandato, para que eu possa despender um assessor, uma assessora, para que ali esteja uma vez por semana, de 10 em 10 dias para poder atender a população, ou talvez nessa cidade aqui que tem uma demanda maior, como é o caso de Petrópolis, eu ter aqui um escritório montado permanentemente para que esse gabinete popular tenha uma estrutura para receber as pessoas. Então, em cada região eu vou fazer isso. O meu compromisso é que em todas as regiões do estado a gente tenha um gabinete popular. Eu só vou avaliar de fato como isso vai se dar em cada região e qual vão ser as cidades estratégicas. Inclusive, a gente conversou com algumas pessoas na rua justamente sobre essa questão de ter apenas um representante de Petrópolis na LERJ. De fato, você acredita que se tivessem outras pessoas, né, outras pessoas que seriam eleitas de Petrópolis, poderia ter uma força para trazer projetos para a cidade? Ou de fato isso não impacta diretamente? Em tese impacta diretamente, mas a questão seja na Câmara Municipal ou na LERJ, quem é eleito está a serviço do quê? Quem é eleito está comprometido com que tipo de ideia? Está pensando em trabalhar de que forma? Eu, por exemplo, não concordo que política de moradia seja dar banho de tinta em BNH. E a gente teve gente que concorreu, que já foi eleita inclusive para isso, dizendo que estava fazendo política habitacional em Petrópolis dando banho de tinta em BNH. Eu discordo disso, inclusive por conversar com as pessoas que moram nos conjuntos habitacionais. Para mim, política de habitação é a gente tirar do papel a lei que eu aprovei na Câmara Municipal, que eu quero trazer recurso estadual para isso e expandir pelas cidades da região serrana, que é o escritório de assistência técnica. É ter um engenheiro, ter um arquiteto, gratuito, público, para chegar nas casas das pessoas e orientar. Vamos fazer uma contenção, vamos botar a calha, vamos melhorar o escoamento de água e esgoto. E aí, com esse recurso estadual vindo para a prefeitura, poder subsidiar isso com material de construção. Isso para mim é a política de moradia. Então eu coloco isso muito na balança, né? É sempre bom ter representantes da cidade, mas é muito melhor quando esses representantes estão ali de fato a serviço da população e para uma política que vai mudar a cidade. E não assim,
ficar só a reboque de uma boa articulação que tem com o governador, ou porque tem uma informação privilegiada e sai na frente para poder fazer política eleitoral. E essa é a minha perspectiva do que aconteceu nos últimos anos. A gente teve, nas últimas eleições aí, pessoas que se diziam representar Petrópolis na Alerj, e eu te digo, assim, o que trouxe de bom para as 10 escolas estaduais que nós temos em Petrópolis? Nada. O que implementou de política habitacional, como eu disse, na cidade? Nada. Como induziu o desenvolvimento econômico e o turismo? Nada. Eu não estou dizendo que eu vou resolver todos os problemas. Não estou dizendo que eu sou o melhor que Petrópolis já teve, até porque eu vou assumir o mandato agora, é um novo desafio. Mas estou dizendo que as pessoas precisam entender que não basta ter alguém. Né? Tem que ser alguém que realmente esteja comprometido com as ideias e com o esforço necessário. Até porque esses projetos, assim como na Câmara, precisam ser aprovados, né? Enfim. Depende muito do Executivo. Tem toda aquela questão de trâmites, enfim. Mas eu queria trazer um outro ponto. Você como vereador, né, verificando a cidade, sendo mais uma pessoa para fiscalizar, qual é hoje o ponto, acho que mais frágil que Petrópolis tem, que precisaria de um olhar especial? De novo, moradia e prevenção. E aí vou dar mais um exemplo do quanto a gente ficou sem representatividade nos últimos anos. A obra do túnel extravasor é falada pelo menos desde 2012. Isso tem 10 anos, pelo menos. Tem gente que já falava disso antes. Sim, é uma mas obra a gente é uma obra antiga, mas eu digo, perspectiva de licitação. O governo do estado e o INEA vão fazer projeto. Fulano veio aqui dar uma olhada, ciclano disse que vai fazer. Pelo menos 10 anos. Esperaram a cidade cair toda, o túnel estourar. Toda uma rua prejudicando 600 famílias para começar a obra porque a justiça mandou. Então, isso tem que ser visto como prioridade. Né? Por que o INEA não fez a dragagem dos rios nos últimos 4 anos? 4, 5 anos? Começou a fazer agora em 2021. Começou a avançar e agora em 2022 a gente teve um avanço porque a prefeitura botou CONDEP para fazer. E o doutor Jorge Martins, junto do Ministério Público, tem que chamar todo mundo lá na justiça para falar assim, peraí, como é que vocês vão fazer isso? O Estado, INEA, você vai chegar junto, você vai mandar o recurso do FECAM, que é um fundo estadual, para isso, para a prefeitura poder fazer pela CONDEP, porque você consegue ver uma diferença da dragagem que é feita pela CONDEP para aquilo que foi feita pelo INEA nos últimos anos. E o INEA é um órgão do Estado, é o Instituto Estadual do Meio Ambiente. E aí, quem foi que cuidou para saber se o INEA ia fazer as dragagens em Petrópolis, em Paraíba do Sul, em Três Rios, nessas cidades que são também interferidas por essa hidrografia? Então são questões de prevenção que a gente precisa investir. E aí não tem como. A prefeitura tem muita responsabilidade, mas as prefeituras como um todo, independente de quem é o prefeito ou a prefeita, precisam de aporte do Estado. Hoje em Petrópolis você tem menos de 15 obras pactuadas pelo governo do Estado. Faltam algumas que prometeu e não cumpriu ainda, como é o caso do Caxambu. Lá Bartolomeu Sodré, ninguém viu o projeto ainda. Eu estou acompanhando de perto, estamos cobrando, mas cadê? O Estado tem que fazer. Né? Mas dentro dessas 15 obras você tem 700 milhões de recurso previsto. Ou seja, o Estado vai colocar 700 milhões para conseguir fazer 15 obras. Até aí tudo bem. Eu te pergunto, como a prefeitura faria o mesmo se o orçamento da prefeitura é 1 bilhão e 300 milhões para resolver tudo? Então, para fazer 15 obras, a gente precisa de meio orçamento ano da prefeitura. Logo, a gente só pode contar com o Estado e com a União para poder fazer as grandes obras. Então, é esse o papel que eu quero ter lá. Eu quero sentar, independente de eu ser oposição, independente de eu ser parte de uma minoria na Assembleia, já que o pessoal tem só 5 deputados, o campo popular que eu faço parte é minoria perante os outros deputados que estão aí dentro do guarda-chuva do governador reeleito, eu quero tentar ter essa capacidade de articulação para falar assim, vamos falar de coisa séria, vamos falar da vida das pessoas. Qual é o plano que a Prefeitura de Petrópolis, junto do governo do Estado e do governo federal, vão ter de convênio para conversar e quem vai cuidar de cada parte? Tem que ter um planejamento. E como deputado eleito pelo povo, mais votado da nossa cidade, mais uma vez, e o único representante da região serrana, eu quero poder ajudar nisso, né? Ver se senta todo mundo junto para a gente olhar pelo bem comum. O que eu ia falar, a questão que eu acho que é importante de fato, independentemente de partido, independentemente de coligação, independentemente de viés ideológico, é papel, de fato, no caso do Yuri, de outros representantes, inclusive que nós elegemos,
cuidar da cidade, cuidar do seu município, cuidar do Estado, cuidar da União, do país, da nação, enfim. E aí, Yuri, eu te pergunto o seguinte, qual a importância nesses casos de deixar o lado partidário de lado e, de fato, pensar nas políticas públicas, porque a população ela não tem partido. A população ela está ali, ela vivencia, ela sofre com algum problema e, independentemente da situação, de quem seja, ela quer o problema resolvido, né? Exatamente. Primeiro, a gente tem que entender que não existe problema nenhum em as pessoas terem ideologia, partido, opinião, fé, credo. Nós vivemos um mundo plural, diverso, e isso é bom, né? Quando a gente perder isso, acabou a democracia e acabou o respeito mútuo. Segundo, que a gente também precisa entender que o espaço público, como você colocou muito bem, a república que a gente vive, e aí se desdobra no país, se desdobra no estado do Rio de Janeiro, se desdobra na cidade de Petrópolis e nas outras, ela precisa ter um lugar comum de diálogo. E eu consegui provar isso na Câmara Municipal. Fui minoria ali também, sou o único cara de esquerda na Câmara Municipal. Agora tem o Léo França, que assumiu pelo PSB, que também se posiciona muito bem, mas quando fui eleito era apenas eu e consegui conversar com os outros pares e aprovar muitas leis e ser da mesa diretora enquanto primeiro secretário e conseguir ter um papel atuante. Por quê? Porque consegui dialogar, sem abrir mão de nenhum princípio meu, sem abrir mão de nenhuma ideia que eu defendia, sem abrir mão, inclusive, do que o meu partido apresenta como programa. Mas consegui conversar. Isso é o bonito da democracia. E tanto deu certo que eu fui reconhecido pela população para ser o deputado mais votado. Então, dá para fazer. Mesmo eu me colocando divergente da forma como o atual governador se relaciona com as prefeituras, divergente da forma como a qual o atual governador governa o estado do Rio de Janeiro, e são muitas as diferenças da forma como ele olha para como eu enxergo, como o meu partido enxerga, é fundamental entender que hoje, por Petrópolis ter um deputado estadual eleito, eu preciso tentar ajudar a melhorar a relação institucional da prefeitura com o âmbito estadual, seja a Alerj ou seja o Poder Executivo. Porque não dá para a gente estar aqui há quase 10 meses após a tragédia, na verdade 8 meses após a primeira tragédia, e a gente não tem um convênio. O governo do estado não fez um convênio com a prefeitura. Isso quer dizer o quê? Aquilo que eu falei agora há pouco, a gente não sabe de fato o que o estado vai cuidar e o que a prefeitura vai cuidar. Está cada um trabalhando de uma forma, e quem perde com isso? A população. Porque eu vou lá no Vila Felipe, eu consigo hoje, como vereador e agora deputado eleito, falar assim, ó, aqui a prefeitura vai dar conta. Porque eu estou fiscalizando a prefeitura, eu sei que aqui, aquele recurso que a gente conseguiu com a Caixa Econômica de 100 milhões, que nós aprovamos na Câmara da Prefeitura, está garantindo a feitura de um projeto para que a gente possa reconstruir aqui essa parte do Vila Felipe. Mas, se tivesse um convênio entre Estado e Prefeitura, talvez os moradores já saberiam disso. Pô, Vila Felipe vai ser Estado, 24 de maio é Estado, Caxambu vai ser Prefeitura, Caminho da Predeira, Rua Uruguaia, região do Quitandim ali, Nicarágua, vai ser Prefeitura e Estado. Alguém tem que fazer essa articulação e o parlamentar tem esse cuidado. Então, independente do meu posicionamento de oposição à forma como o atual governador conduz o seu governo e a forma como a qual ele faz as alianças dele, eu preciso colaborar com a minha cidade e preciso fazer o esforço de ser uma ponte da Prefeitura, do governo municipal, da Câmara Municipal, do povo petropolitano com esse âmbito estadual. Senão não vai ter sentido o povo ter me elegido, né? Porque eu me propus a isso. Yuri, qual é o balanço que você faz hoje desse mandato seu aqui como vereador? E além dessas outras pautas, você trouxe muita questão da educação também em Petrópolis, enfim, a gente teve muita questão relacionada a subsídio, atraso, até às vezes de pagamento da prefeitura, e foram diversas audiências, né, sobre esses temas. O que você pretende também, além desses outros temas que você comentou, levar para a Alerj, para discussão, pensando em políticas para a cidade de Petrópolis, mas para a região serrana como um todo, enfim, para ir para os outros municípios? É importante falar de educação também, porque eu pauto muito a minha atuação parlamentar na defesa da educação pública e isso passa pelos profissionais de educação. Aqui em Petrópolis a gente conseguiu 2 jateios do Fundeb a partir de lei, que aprovei na Câmara. Para quem não sabe o que é isso, tem um excedente de recursos que vem do governo federal, do Fundeb, que é uma verba carimbada para a educação, e esse excedente, se não for usado pelos municípios, ele é devolvido.
E aí se teve por várias cidades a perspectiva de pegar esse recurso e dividir entre os profissionais de educação por tudo que eles passaram na pandemia, por tudo que não tiveram, inclusive de auxílio tecnológico e de cuidado. E aqui em Petrópolis a gente fez algo histórico, junto do CEP, que é o Sindicato dos Profissionais, aprovamos uma lei na Câmara que permitiu 2 jateios, ou seja, valorização e incentivo aos profissionais. Aumentamos a hora-aula, que tinha sido diminuída no governo anterior, no governo de 2017 e 2020. Isso garantiu mais professores em sala de aula, porque recebendo mais o professor acaba conseguindo estar mais presente. E também conquistamos o 1/3 de planejamento. Eu sou professor, sei bem o quanto isso faz falta. Isso é uma lei federal que não era cumprida em Petrópolis. O que é 1/3 de planejamento? É daquela carga horária semanal do professor, ele ter 1/3 para poder organizar a aula dele, se capacitar, melhorar o que ele vai ensinar para o seu filho e para a sua filha. E junto disso também agora, junto do prefeito Rubens Montempo, conseguimos um aumento de 6,2 aos servidores. Eu fui fundamental nessa articulação junto do CEP e do CISEP, que são os sindicatos. Então eu defendo muito os profissionais da educação e quero fazer isso também numa escala estadual. E também colaborar com as prefeituras, principalmente em Petrópolis, para que se continue incentivando e valorizando, garantindo a carreira nos municípios. Mas agora, existe um desafio que está colocado, que é o combate à evasão e ao abandono escolar. Isso está se dando por diversos motivos. Pelo rescaldo da pandemia, já que a gente teve essa dificuldade de conectividade, nós tivemos muita dificuldade de fazer o ensino remoto. Num determinado momento era importante sim a escola ficar fechada por uma segurança sanitária, já que o Bolsonaro atrasou a vacinação no país. Depois a gente conseguiu criar um ambiente seguro. Aqui em Petrópolis o nosso mandato foi fundamental nisso. É minha lei que obrigava a notificação compulsória das escolas para a Secretaria de Saúde. Nós criamos protocolos, acompanhamos de perto, enfim. Só que agora, além dessa questão do rescaldo da pandemia, existe também o problema da pobreza. Existe o problema de adolescentes e jovens estarem largando a escola para ajudar em casa, a trabalhar na informalidade, com seu pai, com a sua mãe, quando tem pai e mãe dentro de casa. Então o que eu estou defendendo? Eu quero conversar isso lá na LERJ, quero tentar articular com as prefeituras e com o governo do estado. Uma grande política de assistência estudantil e uma grande política de busca ativa. A busca ativa para achar essas crianças, esses adolescentes e esses jovens. Por que não estão em sala de aula? O que é necessário? Tem que ter lá uma política de assistência social que eles não foram encontrados ainda? Ponto. É algum tipo de violência que está acontecendo? Ponto. Isso expandir por todo o estado. E, segundo, garantir assistência estudantil. E aí falando especificamente até do ensino médio, da educação de jovens e adultos, da capacitação profissional e do ensino superior. O governo do estado tem que pagar para as pessoas estudarem. Tem que dar bolsa. Tem que dar bolsa para incentivar, para garantir que aquele adolescente de 15, 16, 17 que está terminando o ensino médio, fique ali em sala de aula e não tenha que sair para ajudar seu pai e sua mãe na informalidade, vendendo alguma coisa na rua, segurando lá o comércio com eles. A mesma coisa para EJA, que é a minha especialidade, inclusive, Educação de Jovens e Adultos. Aqui em Petrópolis a gente ajudou a formar mais de 1.000 pessoas que não tinham ensino fundamental e médio. Como é que eu vou cobrar de um cara que é motoboy, que trabalha com hora, com tempo, com entrega, que ele fique 3 horas em sala de aula comigo? Se ele ficar 3 horas em sala de aula comigo, ele está perdendo 20 entregas, no mínimo. Então a gente precisa ajudar esse cara para ele poder estar em sala de aula recebendo alguma coisa. A mulher que é costureira tem que fazer 1.000 peças em não sei em quanto tempo. Como é que eu vou pedir para ela largar a facção para ela ir para a sala de aula? Então eu vou defender na LERJ um grande programa de assistência estudantil que chegue nas cidades, isso articulado com a prefeitura. Aí a gente mantém o jovem trabalhador dentro de sala de aula, a gente mantém o adolescente do ensino médio dentro de sala de aula, aquele que está fazendo capacitação profissional também, e junto da busca ativa encontra essas crianças que precisam ser articuladas com assistência social. Então essa é a urgência junto de valorizar os profissionais de educação, isso na educação. E aí, lógico, para realizar um plano como esse, para realizar um projeto como esse, ele precisa ser aprovado, mas antes disso ele precisa de recursos, né? E esses recursos, de onde seriam esses recursos, qual que é o seu planejamento para viabilizar esse projeto? Quando eu assumi na Câmara, eu disse que faltava povo naquela casa. Por isso que eu fui o vereador que mais fiz audiência pública. E vou sair esse ano, com certeza, ainda sendo o vereador que mais fez audiência pública. Porque qual é a articulação que eu faço? Para além do vereador propor leis e fiscalizar, é fundamental que ele tenha uma capacidade de diálogo. Eu percebi isso quando fui eleito. Eu tenho que conseguir juntar as peças, puxar as mãozinhas e a gente caminhar junto. Então, sempre fiz audiência pública, puxava a reunião com o secretário A, com o secretário B, com o segmento A, com o segmento B, com a associação A, associação B, para a gente poder pactuar que isso aconteça.
Então, quando eu digo assim, vamos criar um grande programa de busca ativa, vamos reformular a política de assistência estudantil para manter as pessoas estudando, eu vou fazer uma audiência pública na LERJ, eu vou chamar os prefeitos, eu vou chamar as secretárias de educação, eu vou chamar o movimento estudantil, eu vou chamar o pessoal da assistência social, vou chamar os representantes do governo do estado para a gente poder minimamente pactuar como isso pode funcionar. Não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que na Câmara a gente conseguiu fazer isso por diversas vezes. Está aí, concurso público para educação, foi uma indicação que eu aprovei na Câmara, a gente fez audiência pública e o prefeito, junto da sua equipe, teve a responsabilidade de fazer o concurso, o que já era uma bandeira dos profissionais há muito tempo. Então, a gente tem que conseguir ter essa movimentação de juntar todo mundo e pensar o melhor para a população. E eu tenho certeza que eu vou conseguir fazer isso junto dos outros colegas lá na LERJ. E a gente conseguir trabalhar com essa participação popular para que, de fato, as coisas aconteçam. Yuri, a gente está chegando basicamente aqui ao fim desse primeiro bloco. A gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco para trazer mais questões relacionadas à cidade aqui de Petrópolis, em relação às expectativas do Yuri lá, também na LERJ, na Assembleia Legislativa do Rio, e claro, de possíveis projetos aqui para a cidade. A gente volta já. Olá, amigo e amiga! Esta época de tempo mais frio contribui para espalhar doenças respiratórias, incluindo a temida Covid-19. Você que não deixa de cuidar da sua saúde, confira sua caderneta de vacinação e não perca a oportunidade de atualizar o seu calendário de vacinas. É simples e faz bem a você e a quem vive ao seu redor. Acesse o site novaiguaçu.rj.gov.br. Procure o ponto de vacinação mais próximo e tome todas as doses recomendadas para a sua idade. Não perca tempo, pegue a sua caderneta e coloque a sua vacina em dia. Aproveita e confere a caderneta de toda a família também, tá? Juntos vamos seguir vencendo a Covid-19. Não vacile, vacine. Prefeitura de Nova Iguaçu. Correio Petropolitano Debate de volta. Hoje nosso convidado é o vereador Yuri Moura, que foi inclusive eleito para deputado estadual aqui no estado e com grande parte de representatividade do interior do estado e também aqui da cidade de Petrópolis. Yuri, a gente sabe que Petrópolis passou muito por essa dificuldade da tragédia, né, no início do ano, e a gente vê que falta, na verdade, e aí de modo geral, um olhar mais atento para as questões relacionadas às características de Petrópolis, ao relevo de Petrópolis, ao estudo de onde tem, aonde não tem locais de risco, porque a gente sabe que a característica da cidade é um vale, né? Mas qual que é o papel nesse caso, e aí você como vereador acompanhar, dos órgãos competentes, e aí acredito que a Prefeitura, por estar mais perto, né, dessa realidade, de fiscalizar, de olhar. E a outra pergunta que eu te faço, recentemente, Petrópolis liberou alguns locais do Morro da Oficina para serem reabitados. Você acredita que essa é uma medida que é válida, precisaria de um estudo mais técnico e de como garantir, por exemplo, para essas pessoas de que não vai acontecer de novo? Primeiro colocar que Petrópolis tem um plano municipal de redução de risco desde 2018. O problema é que depois que se planeja, depois que se diagnostica qual é o cenário de risco da cidade, poucas obras e intervenções são feitas. Está aí a minha defesa da assistência técnica, de melhorar casas e moradias que podem ser requalificadas e com essas melhorias sair do risco, e também a minha defesa de trazer mais recursos do Estado para fazer as grandes obras de contenção, de drenagem da cidade, para ter menos alagamento, menos enchente. Então, o problema nunca foi o mapeamento, e eu vejo isso sendo repetido por várias vezes na política, na imprensa. É claro que dá para a gente melhorar, ter mais monitoramento, mas o grande ato está no identificar e fazer para ficar seguro. Isso é um ponto. O segundo ponto é que o risco ele oscila muito. Então, o Morro da Oficina, aquela parte ali do Osvério Vilaça, que é como está colocado no Plano Municipal de Redução de Risco,
ele estava num cenário em janeiro desse ano. Ele entrou num outro cenário depois do que aconteceu do dia 15 para cá. E hoje ele está num novo momento. Isso quer dizer que saiu do risco? Não. Quer dizer que o que estava em alto risco pode ter caído para alto risco. O que estava em alto risco pode ter caído para médio risco. O que estava em médio risco pode ter caído para baixo risco. Eu preciso conversar mais com a Defesa Civil para saber o caso específico ali do Morro da Oficina. Mas é importante entender que o risco ele não é linear, ele oscila. Não à toa a gente tem os sistemas de alerta e alarme para isso. Então, se chover X, não está no risco. Se chover Y, está no risco. E isso é assim no mundo todo. Quem mora no Japão, talvez não tenha o mesmo problema que a gente aqui de deslizamento de encosta, mas pode ter um terremoto. Quem mora na Califórnia, talvez não tenha o mesmo problema que a gente de alagamento, mas tem um problema de grandes incêndios florestais que acontecem lá e as pessoas têm que sair de casa por conta da fumaça, por conta do fogo. Então, nós precisamos criar uma cidade mais resiliente que entende viver no risco. Eu não estou dizendo que a gente tem que se acostumar a viver a qualquer momento podendo morrer, não é isso. É entender que a gente precisa ter protocolos e intervenções, obras, política habitacional que melhorem e deixem a gente viver num lugar mais seguro. Ou seja, contei essa história toda para quê? Para, de novo, renovar a importância da gente não ter só monitoramentos, da gente ter as obras necessárias. Ali no Morro da Oficina, por exemplo, você tem o lado dos ferroviários, você tem a Frei Leão, que foi a parte que caiu, que a gente chama de Morro da Oficina, infelizmente ali onde a gente perdeu tanta gente, e você tem ainda o Osvério Vilaça do outro lado, tem todas aquelas servidões. O risco não é igual para todas as localidades dali, né? Não é igual. O que a gente precisa fazer agora é, junto à Defesa Civil e junto do Governo do Estado, conseguir trabalhar para ver aonde vai ser feita a contenção, isso inclusive está atrasado, né? Porque a gente já está em dezembro, né? Para ver onde vai ter o reflorestamento. Então, é essa perspectiva que a população precisa ter, para a gente não criar mais ainda essa confusão em cima do momento de risco já. Eu não sei se eu fui claro, mas eu queria trazer essa perspectiva de educação em defesa civil. Que quem mora na Coronel Veiga hoje sabe que sempre vai alagar. Sim. Por quê? Porque, historicamente, a cidade foi estrangulando o rio Quitandinha, as pessoas foram construindo, o poder público foi omisso, a concessionária de água, não trata esgoto, não faz nada. Então isso tudo são acúmulos de décadas que nos trouxeram até aqui. Nós vamos conseguir resolver tudo do dia para a noite? Não. A gente precisa fazer as intervenções pontuais e estruturais para poder garantir. Aí eu coloco isso para você. É necessário atualizar o cenário de risco de Petrópolis, porque aquele plano de 2018, obviamente, não é o mesmo do que aconteceu hoje, mas é mais fundamental ainda, para além dessa ideia de só monitorar, de só estudar, a gente poder, depois de fazer isso, ter as respostas. É isso que eu vou defender na Alerj. Yuri, nesses últimos 4 meses que você tem, que outras causas você tem batido na tecla, vamos dizer assim, aqui para a cidade? A gente sabe que Petrópolis sofreu muito com essa questão da tragédia, sofreu muito com a questão da pandemia, o setor de turismo, o setor de comércio foi muito impactado, né? Quem realiza eventos também foi muito, e a gente conversou até inclusive em uma das edições aqui do programa sobre a questão de mobilidade urbana, né, que Petrópolis sofre muito hoje com o trânsito, né, a falta de vias alternativas. Como você vê isso e de que maneira você pensa em trazer algumas pautas, levantar essas pautas lá na Alerj, de alguma forma até para conseguir recursos para que, por exemplo, planos de mobilidade para a cidade possam ser realizados? Só para fazer um recorte antes do que a gente estava conversando, que tem a ver também com o que você está me perguntando. Quando eu falo também de educação em defesa civil e desse envolvimento de entender o que é estar no lugar de risco, o que a gente tem que fazer para sair do risco, eu valorizo muito os núcleos de defesa civil comunitário. As NUDECs, que é um trabalho que está sendo feito hoje já pela Prefeitura, infelizmente foi desmontado de 2017 a 2020, mas hoje está se refortalecendo. Eu, inclusive, já tenho na Câmara Municipal um projeto de lei que regulamenta essas NUDECs, esses núcleos de defesa civil, e a alternativa. Por quê? O risco em Petrópolis não se dá só com deslizamento e enchente. A gente tem planos de contingência, que são os planos de resposta a esse tipo de tragédia, inclusive para ventania. Aí eu te pergunto, né? Quem tem culpa da ventania? As mudanças climáticas. Mas vira e mexe. Esse ano teve Jardim Salvador, Duques, Ciméria, vários lugares da cidade que tiveram destelhamento das casas.
Mas tem que estar preparado para isso. E como você prepara o povo para isso? O comércio, os moradores, o poder público, todo mundo tendo ali entendimento do que é esse plano. Então, para as cidades do estado, e especialmente Petrópolis, vou defender muito que essa concepção de risco seja trabalhada num aspecto comunitário. E aí, quando você traz isso para uma amplitude maior, você falou agora de mobilidade urbana, de desenvolvimento econômico, é importante a gente mobilizar a estrutura do estado para as cidades. Eu ganhei a eleição dizendo que eu queria ser o deputado das cidades, porque eu sou municipalista. O governo do estado às vezes parece, Richard, uma coisa distante. Pô, o governador, o secretário de Estado, os institutos, o DRM, o INEA, o DER, aquela coisa toda assim que você vê letras e uma certa ausência nos territórios, né? Os territórios são as cidades, são 92 municípios no estado do Rio de Janeiro. Só que para isso funcionar, é fundamental que as pessoas entendam o que é o governo do estado. E aí eu vou cumprir, como cumpri na Câmara Municipal, um papel pedagógico. Eu quero ter um mandato popular e pedagógico. Para dizer, gente, ó, quem draga Rio é o INEA. Quem investe no comércio local é a AG Rio. Aí eu vou lembrar para vocês, a AG Rio, depois da tragédia, se comprometeu que ia ajudar vários empresários em Petrópolis. Assim como aconteceu em 2011, de novo, poucos pegaram os recursos e a gente recebeu inúmeras denúncias de gente que não precisava e pegou, e gente que precisava e até hoje está sem resposta dessa agência de fomento do Rio, que é a AG Rio, que deveria ajudar com crédito, com orientação. Então eu quero fazer com que, do ponto de vista do desenvolvimento econômico, a AG Rio funcione nas cidades. E aqui em Petrópolis, numa perspectiva de comércio local. Ela tem que chegar nos comércios de bairro, ela não tem que ajudar só quem é grande. Isso não tem sentido, ela tem que fomentar quem é pequeno, quem é médio. Economia criativa. Quantas empresas de audiovisual aqui em Petrópolis, como é o caso aqui da TV, se tiverem um incentivo maior, não podem bombar, gerar mais emprego. Petrópolis, se tiver um investimento maior no vestuário, ela volta a ser a potência que foi. Eu fui em Friburgo recentemente, estou com uma boa base política em Friburgo hoje, e vejo que a moda íntima lá está bem à frente do que a gente perdeu aqui com a Rua Tereza, com a Feirinha de Itaipava, com o Polo de Mãos do Binga, porque faltou fomento, faltou ajuda do poder público. Foi realizada, inclusive, a FEVEST, né, recentemente. E aí você comentou uma questão que eu achei interessante, desculpa até te trazer esse, só para não esquecer. A gente tem aqui em Petrópolis essa questão da Rua Tereza. Preocupa ainda muito hoje o cenário da Rua Tereza para o cidadão petropolitano, mas principalmente, é lógico, para os lojistas. Como que deve ser essa articulação da AG Rio, por exemplo, no seu ponto de vista? E aproveito até para comentar, porque hoje a gente tem, por exemplo, o Sebrae, né, que de alguma forma presta ali alguns serviços para os microempreendedores, né, para as microempresas, e que inclusive a gente tem até, foi divulgado recentemente, que eles foram grande parte das pessoas, né, que contrataram, que trouxeram emprego, trouxeram renda para a cidade, especificamente de Petrópolis, mas também para outros municípios. Exatamente. A Rua Tereza, a partir das conversas que tenho com as trabalhadoras, com os trabalhadores, com os empresários, com os comerciantes, ela tem algumas urgências. Eu acho que o primeiro é a infraestrutura, que é algo que eu me sinto envergonhado, mesmo não tendo participado disso, em falar de novo de infraestrutura na Rua Tereza, né? Porque eu tive 1 ano e meio de mandato de vereador, vou agora para estadual, então eu não tenho culpa do que não foi feito lá atrás, né? Eu tenho que olhar para frente e ver o que eu posso fazer. Eu não tenho responsabilidade pela omissão dos outros que estiveram em lugares que eu estou hoje. Mas assim, é triste eu ter que ir para a Rua Tereza para pedir votos, para prestar contas do meu trabalho, dizendo assim, pô, contem comigo para lutar por um banheiro, para lutar por um melhor calçamento, para lutar por uma melhor pavimentação, para lutar por um estacionamento decente para os ônibus. É absurdo, né? Mas assim, hoje como deputado estadual eleito, vou fazer o possível para que isso aconteça. De novo, chamar a prefeitura, chamar o governo do estado, chamar todo o setor produtivo ali da Rua Tereza, seus trabalhadores e empresários, para tentar ajudar nessa articulação. Então tem esse problema da infraestrutura. Tem o segundo problema, que é o clássico também, que é a divulgação. Se fala pouco da Rua Tereza, do Polo de Modas do Binga, da Feirinha de Itaipava, e até mesmo de outros polos que já surgem, como é o caso da 16 de março, que também é muito importante. Em outras cidades, o governo do estado não incentiva com publicidade, a prefeitura não tem recurso para isso, então tem que ajudar a prefeitura a fazer. E um terceiro aspecto, e aí eu tenho que mais ouvir do que falar, mas é um sentimento que eu tenho até pelo que você trouxe lá da FEVEST, em Friburgo, que é um reposicionamento do que é a marca de Petrópolis no vestuário. Nós hoje temos ainda muitas pessoas, algumas dezenas de empresas que fabricam aqui em Petrópolis. São famílias de muito tempo, são empresas tradicionais que estão aí 30, 40 anos
fabricando o vestuário em Petrópolis e vendendo nas suas lojas. Eu acho que isso tem algo muito particular e que deve ser valorizado, que é o quê? Um produto mais qualificado. Eu não acho de verdade, eu não entendo nada de gestão de loja de vestuário. Então eu peço desculpa se eu estiver falando uma besteira a quem entende mais disso do que eu, né? Mas eu entendo de economia global, eu entendo de economia local. E eu tô vendo que assim, não dá pra gente apostar que a Rua Tereza, com todas as dificuldades que a gente tem de produção mundial e de disputa com o que acontece na Baixada, o que acontece em São Paulo, vai voltar a ser um grande polo do varejo. Desculpa, do atacado. Não sei se a gente vai conseguir trazer de novo ônibus de todo o país para vir aqui comprar num preço melhor do que se vende em São Paulo, no atacadão. Mas eu vejo que a Rua Tereza, com o nome que tem, com a qualidade do produto, por estar numa cidade que tem uma beleza natural, histórica, é boa de estar, tem um turismo, tem eventos, ela possa, junto desse pessoal que produz aqui, vender um produto mais qualificado, que é o que acontece em Friburgo, né? Vender um produto mais qualificado, que tem um valor agregado maior e que reposiciona a gente nesse circuito do vestuário a nível nacional. Não estou dizendo que tem que largar o atacado para fazer só o varejo. De novo, eu tenho que ouvir isso dos empresários. Mas eu estou dizendo que a gente precisa requalificar. E essa requalificação não se dá a achar que vai voltar ao passado. Precisa olhar para o futuro, juntar essa galera que está produzindo, juntar quem está a fim de investir na Rua Tereza e o poder público criar a infraestrutura e a publicidade necessária para isso. Vou trabalhar para isso. Assim que assumir, vou marcar uma reunião com todo mundo lá da Rua Tereza, de olhos abertos, de mãos abertas, para dizer, ó, não estou vindo aqui mais um para falar que vai resolver o problema. Vamos pensar junto um planejamento? Que eu vou trabalhar para isso acontecer. Yuri, a gente está chegando já ao final aqui do nosso bate-papo, do nosso programa. Primeiro, queria te agradecer aqui pela oportunidade de conversar com a gente e queria que você fizesse as suas considerações finais. E claro, né, se você quiser agradecer ao público que também participou desse projeto para que hoje você possa ser deputado estadual, por favor, você fique à vontade. Muito obrigado, Richard, a toda a TV Correio da Manhã. É muito importante a gente ter esse espaço, não só para falar do que estou pensando como deputado estadual eleito, já que assumo a partir de fevereiro, mas também para prestar contas do que fiz enquanto vereador nesse mandato popular. Eu sou muito grato ao povo petropolitano por me confiar por 2 vezes seguidas o lugar de mais votado na nossa cidade. Isso é fruto de um trabalho sério que eu e minha equipe, tanta gente que me acompanha, tem feito pela nossa cidade e também pela forma transparente que a gente tem lidado. Eu faço gabinete de rua, eu visito os bairros, a gente tem uma presença forte nas redes sociais, adoro vir na imprensa poder falar mais perto com vocês, estou aberto a críticas e a sugestões. O que é importante a gente fazer nesse momento de Petrópolis é resgatar a nossa esperança, é resgatar a nossa autoestima, para que a gente mude a política de prevenção e de moradia, para que não possamos mais perder os nossos familiares e amigos, tragédia após tragédia, para que a gente possa resgatar a economia na nossa região serrana, com turismo, com economia criativa, com vestuário, com a tecnologia, com a cultura e também para a gente poder criar mais oportunidades. E aí, como um professor, eu quero fazer com que a nossa educação crie mais oportunidades aqui na cidade e na região. Não estou dizendo que vou fazer tudo, mas estou dizendo que vou fazer o possível para fazer o máximo para que a nossa vida melhore. Muito obrigado, contem comigo, me acompanhem no Instagram, Yuri Moura RJ, estou lá no Facebook, Yuri Moura Petrópolis e também no meu site, yurimoura.com.br. Seguimos juntos, tenho certeza que a nossa vida vai melhorar. Muito obrigado, Petrópolis e toda a região serrana. Obrigado mais uma vez, Yuri. Para você que está em casa nos acompanhando, muito obrigado também pela sua audiência, pela sua companhia. Claro que a gente vai seguir aqui com temas sempre importantes e que de fato mudem a vida da população, seja ela de Petrópolis, seja ela do estado. A gente sempre vai trazer aqui algum tema relevante para que você que está em casa possa acompanhar e entender também um pouco melhor de como que funciona, né, os trâmites e, claro, por exemplo, como é o papel de um deputado estadual. A gente volta numa próxima oportunidade e, claro, a gente conta sempre com a sua presença. Até lá. TVC, a TV do Correio da Manhã.